vai estar diante de Deus. Aí que inverte a mensagem, né? Porque quantas vidas seria necessário, né, se fosse realmente Exato. para você alcançar uma justiça perfeita? Impossível. Eu acredito que aquela situação, tem até um filme que fala, déjà vu, aquela sensação, pô, já estive nesse lugar. Você já passou por Mas isso? o que você crê que vem depois da morte? Olha, jovem, não sei. Mas eu acho que a gente nasce de novo. Igual você falou, tem propósito e propósito. Porque assim, ó, por exemplo, tem situações que as pessoas morrem, criança morre, eu não entendo. Eu não entendo, meu, como assim? Porque é um sofrimento que você pensa. O que ela fez na vida passada? Em geral. É tudo ou espírita ou budista, né? Que também é o problema do sofrimento. Mas eles traziam muito. A gente não vai falar, sabe quando o Criador? Tem um Criador, criou toda a Terra. E a gente é como um vaso que está sendo feito pelo oleiro e a gente está falando, por que o Senhor decidiu fazer assim? É verdade. É tipo a gente perguntando, por que permite sofrimento? Uma criança que não fez nada. Mas ainda Ela não fez assim, nada quando? Hoje. mas isso que a nossa linguagem é tipo, você tá pegando, cumprindo o que você já fez, tipo, pagando o preço dos seus pecados, não é? É por isso que fala, você paga aqui. Eu não acredito que você pague em outro lugar, pra mim você paga aqui. E aí, algumas coisas, sim, dá pra pagar aqui, né? No sentido de você vai plantar, vai colher. Mas nisso que ele falava muito, Jesus disse, eu vim pra pecadores. Mesma coisa, tribunal. Nossa, se a gente comete um crime, quebra a lei, a gente vai ser julgado por um juiz. Agora, uma coisa é ser julgado pelo Deus de toda a terra. Porque a gente quebra a lei. E Deus coloca essa lei porque a gente tem uma consciência. E aí, tudo bem? Independente se for pra Índia, mentiu, vai ter aquela culpa. A cobiça, a vaidade, a inveja. A gente tem, nossa, quantas vezes a gente quebra a lei. Só que esse juiz, Deus não é um juiz qualquer. Ele é o mais justo. Ah, sem dúvida. Só que nessa justiça dele, aí ele falaria, como que Deus, ele é um dilema, né? Ele ama a gente. Como ele continuaria justo se ele não condenasse aquele que quebrou a lei? Só que é por isso, ele escolheu perdoar através de alguém que toma esse preço. É um tribunal totalmente injusto, Que é o mais sabe? difícil, né? É como se você... Perdoar. Você é o culpado. Quem dá a última palavra, não é o juiz? Independente, tá escrito assim na nossa testa, culpado. Só que para Deus perdoar, a condenação, ela foi no único justo. E aí por isso que fala, a gente não vai pagar a conta que a gente deveria pagar realmente para Deus. Porque se a gente for pagar cada pecado nosso, é eternidade. Aí Jesus fala, eu vim sendo, ele amou. Não que nem a gente ama com interesse, amor de verdade. E aí ele fez tudo conforme a lei. Sabe alguém que no tribunal não tem nada para pagar? Aí fala, agora vocês que não cumpriram a lei, ele vai tomar a condenação que você pegou no seu lugar. E aí ele sofre a ira de Deus. E eu achava forte, né, falar a ira de Deus, porque, nossa, Deus se ira. Porque o Deus não se vinga, né? Só que a gente pensa que assim... Jesus não se vinga, não. Falei, não, peraí. Não é como uma... A gente fala do livre-arbítrio, por exemplo, eles falam assim, uma vez saiu uma situação, né? Tem coisa de internet mesmo, falou, todo mundo culpa o diabo, tal. Falou, vem cá, mas e você não faz nada, não? Porque se você tem um livre-arbítrio, eu tô aqui, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, nesse sentido de do carro, por exemplo, você tá dirigindo, você tá dirigindo, beleza. Se você tá com o celular na mão, você tá errado. Aí, onde eu falo que tem a justiça de Deus é totalmente diferente. Por humano, isso né? que Deus é aquele que vai julgar. Porque se o homem, quem vai julgar a gente com o menininho, né? Ele, eu bati nele porque ele me bateu. Mas a gente falou, e quem é mais justo, você ou Deus? Quem é que é mais justo pra julgar? Porque se for assim, cada um dá o outro que o outro merece, guerra, injustiça, é por isso que acontece. É igual fala da guerra que tá acontecendo, os caras do Hamas, onde eles moram? Dubai. Os caras moram em Dubai, ou seja, eles colocam as pessoas como um exército lá pra se matar, e os caras do exército os caras que estão no combate, não pensa, pra mim dá a impressão, não, fala, peraí, enquanto a gente tá matando, eu tô matando a minha esposa, meu filho e tal, aí a outra também, né, a outra nação, peraí, e os caras tá lá em Dubai, morando lá. É por isso que a gente não tem nem condição de julgar, a gente não conseguiria, mas aí fala, um Deus de toda a terra que julga. Só que é exatamente, se ele vai dar um caminho para qualquer homem, mesmo o crime hediondo, matou, estuprou, Deus, a gente assim, imagina Deus.
Deus, ele se ira contra o pecado. Por isso que não é uma ira injusta nossa. É uma ira santa, é uma ira boa. Imagina um juiz que não se ira contra o mal. Aí que ele não seria justo, né? Que ele deve se irar. Só que tá todo mundo condenado, então. Tá. Porque se ele vê toda a humanidade, e não importa. Qual que é seu nome mesmo? Anderson. Imagina, Anderson comete crime hoje. Imagina como seus amigos vai falar, não, Anderson é uma pessoa boa. A vida inteira dele trabalhou. O juiz vai acatar? Não. Não, porque não importa o quanto bom você fez. Quebrou uma lei, você responde por ela. Tipo, por isso que ninguém diante de Deus... Você responde só por aquilo, né? Ninguém diante de Deus é ser justo. Só que aí ele fala assim, aquele que é o juiz que dá a última palavra, ele fala que o pecado nosso foi colocado em Jesus. É o pastor falar, né? Você não transfere Pix. Deus transferiu os nossos pecados para Jesus. E a justiça do único justo foi transferida para nós. É realmente um tribunal injusto, sabe? É tremendo mesmo. Meu Deus do céu. É muito legal. É um criador que coloca alguém mais puro, mais Deus. Porque o problema do sofrimento não é que Deus, a gente tem que culpar ele. É que ele usa o sofrimento para que a gente se achegue a ele. Verdade. Se ele não quisesse sofrimento, ele não colocaria o filho na cruz. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu operei desse olho há uns 3, 4 anos atrás. Por conta da diabetes. Açúcar. Ou seja, fala assim, qual que é o maior vício que nós temos hoje no mundo? Ah, é a cocaína? Não, é açúcar. Farinha branca. Que é o que é muito... Acesso é muito fácil. E todo mundo tá sofrendo. Todo mundo. Minha obesidade. Certo? Aí eu falo pra você, pô, mas eu vou culpar Deus por isso? Não tem como, gente. Você não pode. Você vai ver que nem Moisés na Bíblia. Moisés, a gente vê assim, ali viu uma sarça pegando fogo. Mas isso era a coisa mais comum no deserto, uma sarça de repente no calor, começar a pegar fogo. Exato. A diferença é que ela não se consumia, ela queimava, mas ela não... Combustão, né? Não propagada, né? Não virava um carvão ali. Aí isso que chamou a atenção dele. Eu falei, essa sarça tá pegando fogo já tem muito tempo, mas era algo comum. E Deus, às vezes a gente espera ver o Deus que faz um trovão, com um terremoto, mas ele... Em pequenas coisas, como você falou, do dia a dia. De acordar. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu ouvi, eu falei, é verdade. Ela falou assim, a dificuldade é o clamor de Deus para chamar a nossa atenção para Ele. Porque às vezes se a gente estiver bem, a gente, por natureza, a gente é egoísta. Porque por mais que a gente seja uma pessoa, a gente tem um... Nós somos humanos, às vezes a gente tá tão interno que se Deus fizesse tudo de bom pra gente, a gente é tão egoísta que a gente ia achar que a gente mesmo conquistou aquilo. E às vezes e na verdade é isso que eu vejo o amor de Deus. Ele sabendo que ele fazendo tudo de bom, ele não chamaria a nossa atenção, ele permite algo ruim vir pra gente passar a olhar pra ele. Exato. Tanto que quebra nosso orgulho, né? Tipo, orgulho é a raiz de qualquer pecado. Começa a briga, divisão, orgulho. Eu acho que o pior de todos é isso. O pior é o perdão, né? A alimentação. E aí, Jovem, tudo bem? O pior é o perdão, né? Quando você não consegue perdoar uma pessoa. É o mais difícil. É o mais difícil. Não, e se Deus conseguiu perdoar a gente, que é pecador, sendo ele totalmente santo, porque se a gente ainda fosse justo, né? A gente poderia falar, nossa, eu reivindico, olha você, suas falhas. Mas o outro é cheio de falha também. Sabe o que eu acho lindo sobre o perdão? É que ele não é fácil. Mas ele se demais. Como você vê que é algo que vem tão. Um perdão sincero. Não é só um perdão assim, eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. Eu não acredito que seja um perdão verdadeiro.